Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, nós entregamos a vida do nosso irmão Diácono Miguel nas mãos do Senhor. Pedimos ao Senhor que ele seja mais uma vez um instrumento nas tuas mãos para falar em nossos corações através da tua palavra. Que o teu Espírito Santo o envolva nessa noite. Que o teu Espírito Santo envolva esta igreja nessa noite, para que nós estejamos de acordo com a tua vontade, para ouvirmos a tua voz. Assim, Senhor, eu te peço, assim, Senhor, eu te agradeço, em nome de Jesus. Em nome da igreja, para a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém! Os irmãos podem se sentar por um momento. Como já foi dito aqui, irmãos, nós estivemos ali com o Senhor Jesus, e ali a missão que nos estava incumbida, ela foi cumprida. É verdade. Inclusive hoje o pastor Geraldo ele mandou mensagem para mim pedindo eu para agradecer os irmãos, agradecer o pastor, a irmã Valquíria, a irmã Yara, e também a minha esposa, pela cooperação que nós ali estivemos fazendo ali juntamente com o pastor Geraldo. E ele ficou muito grato com a nossa cooperação ali, como o pastor já disse, houve almas ali rendendo aos pés do Senhor Jesus Cristo. E tudo isso, irmãos, é para a glória do Senhor. É verdade, Jesus. E graças a Deus, Jesus ele nos levou, nos trouxe em paz, em segurança. Foi motivo de alegria para nós e ali para aquela igreja. E foi motivo de alegria também para os céus, irmãos? É verdade. Enquanto a alma ela se arrepende dos seus pecados, a grande festa do céu. Então ali, na noite de ontem, houve festa dos céus. Aleluia, louvado e agradecido ao nome do Senhor. Grande és o Senhor. Nessa oportunidade eu quero convidar os irmãos a abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías. Deus Santo. Glória a Deus, aleluia. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Grande és o Senhor. Se os irmãos querem colocar de pé agora em reverência a palavra de Deus, que é a verdade. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, a partir do versículo 1, é uma passagem conhecida. Glórias a Deus. Glória a Deus, aleluia. O livro do profeta Isaías é o profeta conhecido como profeta messiânico. É um profeta que falou do nascimento virginal do Messias. Um profeta que falou acerca da morte vicária do Messias. Um profeta que falou acerca do reino glorioso do Messias. E por isso foi conhecido como um profeta messiânico, por essas razões. Um profeta que contava com a sua vida saturada de esperança acerca do Messias. E Jesus ele diz uma certa feita com os seus discípulos: muitos reis e profetas desejaram ver e ouvir o que vocês estão vendo e ouvindo. Muitos reis e profetas desejaram ouvir vocês estão vendo e ouvindo. E eu acredito que esse profeta Isaías era um profeta desse, que tinha uma grande esperança, um grande desejo de ver o Cristo. Glória a Deus. Mas na realidade a nossa vertente dessa mensagem se encontra em uma passagem e se encontra aí no capítulo de número 6, a partir do versículo 1, que diz assim a palavra de Deus: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam.
e clamava uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecer, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Aleluia. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirará do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Grande Deus, eterno Pai. Grande Deus. Deus de graça, Deus de eterna misericórdia. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos, ó Deus, nós agradecemos o teu nome. Meu Deus perante, meu Deus, a tua face, meu Deus, eu me coloco, meu Deus, nesta noite, meu Deus, eu peço, Senhor, graça, peço, Senhor, peço, Senhor, meu Deus, perdão pelos teus pecados, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Apresento, Senhor, meu Pai, a minha vida, a vida, meu Pai, dessa igreja, meu Deus. Peço, Senhor, que fale conosco, porque, meu Deus, a tua santa palavra, é verdade, meu Deus. Meu Deus, olha para a minha vida, olha para o meu ministério, com olhar de misericórdia nessa noite, meu Deus, perdoa, Pai, os meus pecados, meu Deus. Coloca, meu Deus, a minha vida nessa noite debaixo da tua graça, debaixo da tua misericórdia, meu Deus, debaixo dos cuidados do Senhor, meu Pai. Manifesta, meu Deus, a tua glória, a tua presença neste lugar, meu Deus. Meu Pai, que toda força do mal, meu Deus, bate em retirada, meu Deus, nessa noite, ó Pai. Acampa, meu Deus, os anjos do Senhor em volta deste lugar, meu Deus. Cerca este lugar, meu Deus, com os anjos do Senhor, meu Pai. E que toda fúria, meu Pai, que todos os dardos de Satanás, meu Deus, seja, meu Deus, repreendido nessa noite, meu Deus. Meu Deus, e se o inimigo, meu Deus, se levantar nessa noite por um caminho, ó Pai, ele tem 7 caminhos para desaparecer deste lugar, meu Deus. Mas uma coisa, meu Deus, pedimos ao Senhor, meu Deus, é a tua presença, meu Deus, neste lugar, meu Deus. É a presença, meu Pai, do teu Espírito Santo, meu Deus. Manifesta, meu Deus, a tua glória, meu Pai. Fala, meu Deus, no meu coração nessa noite, fala no coração da tua igreja, ó Pai. É o que nós pedimos, ó Pai, te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, louvado e agradecido é o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Irmãos, então a palavra de Deus ela vem nos dizendo nesta noite. É verdade. Visão do profeta Isaías. Mas o profeta Isaías ele começa essa passagem dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias. No ano em que morreu o rei Uzias. Nós sabemos que o rei Uzias, ele foi um grande rei em Judá. Ele foi um rei notável em Judá. Um rei que começa o seu reinado ainda muito novo. E reina por um longo tempo. Se não me engano, 52 anos. Ele reina sobre Judá. Na ocasião, o reino de Israel estava dividido. E ele fazia parte do reino de Judá, a qual a capital era Jerusalém. E aquele rei foi um rei muito influente em Judá e Jerusalém. Ele foi um rei muito notável
para a sua nação. Foi um rei que, como eu disse, ele começa o seu reinado muito novo, e ele começa o seu reinado, diz a Bíblia, lá em 2 Crônicas, capítulo 26, que ele começa o seu reinado buscando a presença de Deus. Ele começa buscando a presença de Deus, invocando o nome do Senhor. Ele começa o seu reinado buscando ajuda da parte de Deus. E a Bíblia diz que Deus então faz aquele rei prosperar, porque ele encontrava buscando a presença de Deus. E nós sabemos, irmãos, que quando nós buscamos a presença de Deus, irmãos, surge efeito em nossas vidas. Aleluia! Os efeitos são efeitos bons, efeitos positivos, quando nós buscamos a presença de Deus. É verdade. E assim acontece na vida daquele rei Uzias, porque ele busca a presença de Deus, e diz a Bíblia que Deus ajudou aquele rei, porque ele estava buscando a Deus durante o seu reinado. E diz a Bíblia que o rei Uzias, como eu disse, ele foi um dos maiores reis de Judá, um rei muito notável, um rei que ele investe nas defesas de Israel, que investe na proteção da sua nação de Israel. Foi um rei que durante o seu reinado houve prosperidade ali para aquela nação, porque diz a Bíblia, nessa mesma passagem lá de 2 Crônicas, capítulo 26, se não me engano, no versículo de número 10, que ele era amigo da agricultura. Então foram tempos de prosperidade durante o reinado daquele rei Uzias. E diz a Bíblia que a fama do rei Uzias, ela chega até muito longe. Ela chega até muito longe. 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 15. Diz a Bíblia que a fama do rei Uzias chega até muito longe, porque ele estava reinando de uma forma que agradava a Deus, buscando a Deus, sendo um rei bom para aquela nação. E Deus ali fez com que o nome daquele rei, o reinado daquele rei, tivesse um grande sucesso. Ele foi um rei de muito sucesso. Só que a Bíblia também nos diz, irmãos, que depois que houve um grande sucesso na vida daquele rei, acontece algo muito triste na vida daquele rei, porque ele esquece da sua fonte de ajuda. Ele esquece de onde vinha a sua ajuda, porque enquanto ele estava buscando a Deus, Deus estava ajudando e abençoando o reinado daquele rei. Mas a palavra de Deus nos diz, em 2 Crônicas 26, e o versículo de número 5, versículo de número 15, melhor dizendo, a parte B do versículo, a palavra de Deus nos diz: e voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. E voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou muito forte. O rei Uzias, ele foi maravilhosamente ajudado por Deus, e a fama dele chegou até muito longe, porque Deus estava ajudando a ele. Mas houve um fracasso espiritual na vida do rei Uzias, esse rei que foi um rei muito bom, e ele esquece de onde vinha a sua ajuda. E se nós observar aí no versículo de número 16 desse mesmo livro, desse mesmo capítulo, a palavra de Deus, ela vai nos dizer: mas havendo-se já fortificado,
Mas havendo já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Então nós vimos que aquele rei, sendo fortificado, sendo ajudado, sendo um rei de muito sucesso, mas depois do seu sucesso, ele se transgrediu, ele deixou o orgulho entrar no seu coração, e agora ele quer fazer um ofício que não cabia a ele, que só cabia somente ao sacerdote. E o que nós aprendemos com isso, irmãos? Que no momento de sucesso da nossa vida, nós não podemos perder a nossa humildade. Talvez você louva bem, você prega bem, mas continua com a sua humildade. Não perde a sua humildade diante do seu sucesso. É verdade. Não esquece de onde vem a sua ajuda nos momentos de sucesso da sua vida. Porque se você está tendo sucesso na sua vida, Grande é o Senhor. mas não é mérito seu, não é mérito meu. Isso é algo que vem da bondade, da misericórdia de Deus, da ajuda de Deus. E ali o orgulho, ele entra no coração daquele rei, e ele esquece da humildade, e quer agora fazer um ofício que não cabia àquele rei, que era queimar incenso. Deus, meu. Irmãos, nós não podemos perder a nossa humildade diante É de Deus. verdade. Nós não podemos esquecer Grande. da nossa fonte de ajuda na hora do sucesso. É verdade. Porque sem Deus nós não chegamos ao lugar algum. É verdade. Lembra de Davi quando ele numera Israel, e Deus fica ali irado com a atitude de Davi ao numerar Israel. Deus. Porque Davi, ao numerar Israel, Davi estava auto se gloriando, achando que as suas grandes conquistas, as suas grandes realizações vinha do seu grande exército, e não vinha era da parte de Deus. Ele estava auto se exaltando com as suas grandes conquistas. Irmãos, nós nunca podemos esquecer da nossa fonte de ajuda, nós nunca podemos esquecer do nosso ajudador, que é o Deus de Israel. Nós nunca podemos perder a nossa humildade diante, irmãos, do sucesso que talvez está acontecendo na nossa vida, seja em qualquer área da nossa vida. Se Deus está nos prosperando, se Deus está nos abençoando, se Deus está fazendo com que a nossa fama ela chegue até muito longe, assim como fez na vida do rei Uzias, mas devemos continuar na nossa posição de humildade e atribuindo a Deus toda a honra, toda a glória, porque nós sabemos que a nossa ajuda vem da parte de Deus, assim como vinha da parte de Deus para a vida daquele rei. É verdade. E aquele rei, ao ser maravilhosamente ajudado, como diz a palavra de Deus, ele deixa o orgulho entrar no seu coração. E orgulho é algo que Deus abomina. A Bíblia diz que Deus ele dá graça aos humildes, É verdade. mas que ele resiste aos soberbos. Deus. Então, diante do orgulho, aquele rei ele decide entrar no templo para queimar incenso. Diz a Bíblia ali que o sacerdote entra após ele e resiste ele ali diante daquela atitude, e diante ali daquele acontecimento. A Bíblia diz que aquele rei ele foi atacado por lepra. Ele sofre grandes consequências por causa do seu pecado. Deus. Ele foi atacado por lepra e foi morar numa casa isolado até o dia que morreu. Até o dia que morreu.
Mas talvez naquele período, naquele momento que ele ficou isolado ali naquela casa, sofrendo ali as consequências do seu erro, do seu pecado. Imagino eu que foram momentos que ele teve para se arrepender e se humilhar diante de Deus. Mas o que nós sabemos que mesmo o rei Uzias, cometendo este erro, essa loucura, ele foi um grande rei. É verdade. Ele foi um rei notável em Israel. E nós sabemos que quando o rei ele errava, ele sofria o seu fracasso espiritual, a nação também ela sofria. A nação também ela entrava em fracasso, porque refletia também na vida daquela nação. É verdade. Se eu como líder dentro da minha casa fracassar, errar, falhar, também a minha família vai ser afetada. É verdade. E assim também não era diferente na vida de um rei, de uma nação. Então a nação também ela sofre consequências por causa ali do pecado do rei Uzias, que foi atacado por lepra e fica isolado numa casa até o dia que morre. Mas aqui vem o profeta Isaías dizendo nessa passagem que no ano que morreu o rei Uzias, no ano que aquele rei morreu, Isaías ele teve uma grande, uma forte visão. Eu imagino Isaías ali no templo em Jerusalém, ajoelhado ali no templo em Jerusalém, ali preocupado com os acontecimentos, preocupado com a vida da sua nação, preocupado talvez com a morte do rei Uzias, que tinha sido um rei bom e agora havia morrido. Imagino eu que o profeta Isaías, ele tinha muitos motivos ali para estar ali no templo, ajoelhado e preocupado com os acontecimentos. Porque no momento, irmãos, que nós estamos preocupados com algo, com acontecimento, a nossa única saída é ajoelhar diante do nosso Deus e buscar ajuda e buscar socorro. E imagino eu que não foi diferente assim na vida do profeta Isaías. Eu imagino o profeta Isaías ajoelhado, sentindo ali dentro do templo o seu fracasso pessoal e sentindo também o fracasso daquela nação. Mas ao ajoelhar ali dentro daquele templo, naquele ano que morre o rei Uzias, o profeta ele teve a visão de Deus no seu alto e sublime trono. Ele viu Deus assentado no seu alto e sublime trono. E ali o profeta Isaías pôde ver ali a glória de Deus, a majestade de Deus ali naquele grande trono. Ele pôde ver ali os serafins ali em volta daquele sublime trono. Serafins com duas asas, com 6 asas, melhor dizendo, diz a Bíblia, que com 2 asas eles cobriam o rosto, e com 2 asas cobriam os pés, e com 2 asas voavam. O que nós podemos entender e aprender através disso é que até mesmo os santos anjos de Deus ali em volta daquele trono, com 2 asas eles cobriam o rosto em reverência à grandeza de Deus, em reverência à santidade de Deus, em reverência à glória de Deus. Com 2 asas cobriu o rosto em reverência ao prédio de Deus. Essa foi a grande visão que Isaías teve. Uma forte visão. E ali diz a Bíblia sagrada, e aqueles serafins, eles entoavam um coro celestial: santo, santo, santo. Aleluia. Aleluia. Grande Jesus. Proclamando a santidade de Deus. Maravilhoso. Um Deus que é extremamente santo.
Um Deus que é completamente santo. É verdade. E nós sabemos que a santidade de Deus, ela tem que ser proclamada nos céus, ela tem que ser proclamada. É verdade. E ali encontrava os serafins proclamando a santidade de Deus, adorando a Deus ali no alto do sublime. Grande. Aleluia, louvado seja o nome. Aleluia. Irmãos, mais uma coisa que me chama a atenção é que nós podemos observar que a terra aqui embaixo ela entra em fracasso por causa do ser humano. O rei de Judá havia se falhado, o rei de Judá havia morrido, havia pecado, havia falhado, havia morrido. Mas o Rei dos Reis se encontrava no seu alto e sublime trono, reinando para todo sempre. O Rei dos Reis se encontrava no alto e sublime trono, com a sua majestade, com a sua glória. O Rei dos Reis se encontrava no alto e sublime trono, com toda a sua santidade. O Rei terreno havia pecado, mas o Rei dos Reis estava lá no seu alto e sublime trono, na sua santidade, sendo proclamada a sua santidade. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Irmãos amados, indiferentemente do que acontece na nossa vida, indiferentemente do que acontece aqui na terra, indiferentemente do que acontece dentro da nossa casa, mas Deus está no controle de todas as coisas. Deus, Ele não perdeu o controle de nada. E ali o profeta pôde entender isso na sua vida. É verdade. Louvado seja Deus. Porque eu não tenho dúvida que o profeta estava preocupado com o acontecimento. Eu não tenho dúvida. Mas ali ele foi consolado, ele foi restaurado por Deus. A fé daquele profeta foi restaurada por Deus através daquela visão, uma visão transformadora, uma visão que transforma a vida do profeta. Uma visão que faz o profeta enxergar realmente quem ele era. Porque ele diz: ai de mim que vou perecer. Ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de impuros lábios. E habito no meio de um povo de lábios impuros. Ele reconhece quem ele era diante da grandeza de Deus. Diante daquela visão que ele teve, ele reconhece quem ele era. Lembra de Pedro lá naquela pesca maravilhosa, quando ele viu o grande milagre de Jesus? Ele se prostra, se ajoelha diante de Jesus e pede Jesus até mesmo para retirar dele: Senhor, afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. Mas Deus agrada, irmãos, quando nós reconhecemos que nós não somos nada. Deus agrada quando nós reconhecemos que nós não chegamos em lugar algum sem a sua ajuda, sem a sua misericórdia. Deus agrada quando nós reconhecemos que nós somos pecadores e que a nossa vida precisa de ser melhorada, que a nossa vida precisa de ser restaurada, que a nossa vida precisa de ser transformada. Deus reconhece quando nós reconhecemos as nossas falhas, quando nós confessamos as nossas falhas, quando nós confessamos os nossos pecados de Deus. Ele agrada e Ele está pronto para restaurar, para transformar a nossa vida, assim como Ele restaura, como Ele transforma a vida do profeta Isaías através daquela brasa viva tirada do altar. E nos dias de hoje não é diferente. Aleluia, louvado e agradecido. Exaltado e glorificado é uma missão maravilhosa. Bendito é o teu santo. Então nós vimos que o profeta Isaías, ali dentro do templo, ao ver aquela grande glória de Deus, aquela grande majestade de Deus, ao ouvir aquele coro celestial, a Bíblia nos diz aqui no versículo de número 4, que os umbrais das portas se moveram.
E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava. E a casa encheu de fumaça. Era tão forte aquele coro celestial que os umbrais das portas, os umbrais do templo se moveram ali quando o profeta encontrava ali dentro do templo. Se moveram os umbrais das portas do templo. Irmãos, a glória de Deus ela é grande. É verdade. A majestade de Deus é grande. Louvado seja Deus. A terra ela pode falhar. O homem pode falhar. O homem ele entra em preocupação diante das crises, diante dos acontecimentos. Porque eu costumo dizer que a preocupação ela é humana. A preocupação é nossa, a preocupação é do homem. O homem fica preocupado diante de muitas coisas, diante de acontecimentos. Lembra de Isaac quando subia para o monte juntamente com seu pai, ele sobe preocupado, perguntando para o seu pai: pai, aqui está o cordeiro, aqui está o cordeiro, não, aqui está o fogo, aqui está o cutelo, aqui tem alguns preparativos que nós precisamos, mas o cordeiro, onde está o cordeiro? Isaac ele encontrava preocupado, porque a preocupação ela é humana. Mas Abraão ele encontrava com a sua visão ligada em Deus, e ele falava para o seu filho: Deus há de prover o cordeiro. A preocupação ela é humana, irmãos. Isaías ele encontrava ele preocupado com os acontecimentos, preocupado com a sua nação, talvez preocupado com a morte do rei Uzias, com tudo que havia acontecido durante o seu reinado. Certamente ele tinha motivos grandes para preocupar, mas ele vai para o templo, para buscar ajuda, para ajoelhar diante de Deus. E aquilo não foi em vão na vida do profeta. Porque é no tempo que nós achamos, irmãos. É ajoelhado diante de Deus é que nós achamos solução para os nossos problemas, como foi louvado aqui nessa noite, que é de joelho, que nós encontramos solução para aquilo que nós buscamos para os nossos problemas. Aleluia, meu Deus. E ali diante daquela visão transformadora, Deus do Senhor, Isaías ele faz confissão do seu Deus. Ele vê a vida da sua nação. E ele percebe que ele não era nada perante a glória, perante a face de Deus. Que ele era pó, que ele era cinza. Que ele encontrava perecendo no meio daquela nação, por causa dos seus lábios impuros, por causa de habitar um povo de impuros lábios. E Deus ali então restaura a vida do profeta através daquela brasa viva retirada do altar. Transforma a vida do profeta com aquela brasa viva tirada do altar. Irmãos, e quando nós temos um encontro com Deus, um encontro especial com Deus, quando os nossos pecados são perdoados, quando as nossas iniquidades são tiradas, são lavadas pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, com a brasa viva do altar, aí nós também conseguimos ver a necessidade das nações. Conseguimos ver também a miséria das pessoas que perecem. Nós não continuamos sendo a mesma pessoa no momento que Deus ele transforma a nossa vida. No momento que há a transformação na nossa vida, nós não continuamos sendo a mesma pessoa. Porque a pessoa que tem um verdadeiro encontro com Deus, a pessoa que vê a Deus na sua majestade, que tem uma grande visão da majestade de Deus, assim como teve o profeta Isaías, e que ele vê a si mesmo, que ele é pó, que ele é cinza,
mas que ele vê que a misericórdia de Deus é grande e transforma a vida dele, toca nos lábios dele, na vida dele, tira dos lábios dele a iniquidade, remove da vida dele a iniquidade. A vida dele não é a mesma a partir daquele momento, e ele passa a enxergar a necessidade da nação miserável, ele passa a enxergar a miséria da nação, e foi isso que aconteceu na vida do profeta Isaías, e ele passa agora a ouvir a voz do Senhor e a ficar atento à voz do Senhor, porque diz a Bíblia que no versículo de número 8, o profeta Isaías, ele ouve Deus perguntando: a quem enviarei, a quem há de ir por nós? Ele passa a ficar atento à voz de Deus, e ali com a vida já transformada, com os ouvidos já purificados, atento à voz de Deus, ele responde para Deus: envia-me a mim, Senhor, eu estou pronto para proclamar para essa nação que se encontra perecendo. Mas tudo isso, irmãos, por causa da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus que é tão grande para transformar as nossas vidas. A misericórdia de Deus que era tão grande para transformar a vida do profeta. Ele sentia o homem que se encontrava perecendo, mas Deus não deixou ele perecer no meio daquela nação, porque ele reconhece que ele era o miserável e que ele precisava de Deus. Ele reconhece a santidade de Deus. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. E se Deus é santo, Ele requer que nós também sejamos santos. E que sem a santidade nós não conseguimos chegar até a Tua presença. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, hoje nós conhecemos a Deus através da Sua palavra. É através das Escrituras que hoje nós conhecemos a Deus. Nós conhecemos Deus hoje através da fé. Mesmo o profeta vivendo lá naqueles dias, lá na antiga aliança, ele tem uma grande visão da parte de Deus. Hoje nós conhecemos Deus através das Escrituras. Mas um dia, irmãos, iremos conhecer a Deus, um dia nós iremos contemplar essa grande glória que o profeta Isaías contemplou ali naquele dia. Através dos nossos próprios irmãos. A Bíblia diz que um dia, assim como Ele é, o veremos. Assim diz a palavra de Deus. Mas para isso é preciso reconhecermos, irmãos, que precisamos ser a cada dia purificados pelo Senhor, restaurados pelo Senhor, santificados pelo Senhor, porque hoje nós conhecemos a Deus através da Sua palavra, através da nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Maravilhoso. Fé que transforma, palavra que transforma. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Exaltado e engrandecido. E talvez você entrou aqui nessa noite preocupado. Eu não conheço a sua vida. Eu não conheço os seus problemas. Eu não conheço as suas dificuldades. Talvez você entrou aqui nessa noite preocupado com algo. Em qualquer área da sua vida. Como eu disse aqui nessa noite, a preocupação é humana, nós somos homens, nós somos falhos, nós somos limitados, nós somos pecadores, nós somos limitados, e a preocupação faz parte da nossa vida. Existe um momento que nós ficamos preocupados sim, diante de acontecimento. Há poucos dias atrás, aqui também, pela manhã nesse templo, eu de joelho, angustiado, preocupado com acontecimentos também na minha vida. Mas uma coisa que nós precisamos entender, que existe um grande Deus, um Deus eterno, um Deus no seu alto e sublime trono, que cuida da minha vida, que cuida da sua vida, que cuida
encontrava preocupado ali naquele dia. Mas existe um Deus no seu alto, no governo de todas as coisas, um Deus que não perde o controle de nada, um Deus que não perde batalha, um Deus que continua mandando no céu, mandando na terra, e manda também no inferno. Esse Deus que nós adoramos, esse Deus que nós prostramos perante a sua face, a tua presença, e lançamos sobre ele os nossos cuidados, as nossas ansiedades, as nossas preocupações. Tu és maravilhoso. Glória a Deus. Confia no Deus que se encontra no seu alto e sublime trono. Aleluia. Espera no Deus que se encontra no alto e sublime trono, diante das suas preocupações. Qual é a tua preocupação nessa noite? Qual é o teu fracasso espiritual nessa noite? Aleluia! Mas existe um Deus que não perde o controle de nada. É verdade. No ano que morreu o rei Uzias, o rei terreno havia morrido, mas lá no alto esse sublime trono, o grande Deus, um Deus eterno, um Deus que não morre, um Deus eterno, um Deus que não morre, estava lá no alto esse sublime trono, no grande trono, sendo adorado. Aleluia, glória a Deus. O Deus que cuida da nossa vida, o Deus que cuida da minha família, o Deus que cuida da minha vida, o Deus que cuida da sua vida, o Deus que cuida da sua família. Mas para isso é preciso nós entendermos que precisamos desse Deus, que não somos nada diante desse Deus, que somos pó diante desse Deus, diante da glória desse Deus, e que Ele está no domínio de todas as coisas, e que Ele governa todas as coisas, e que precisamos de santificar a nossa vida para contemplar também a sua beleza, a sua glória, a sua santidade. Porque grande, irmãos, é a glória de Deus. Lembra lá de Moisés pedindo a Deus para mostrar a glória dele. Mas a glória de Deus é grande, irmãos. É grande. Foi grande, foi forte a visão que o profeta lhe teve, a ponto de ele sentir que ele era um miserável diante da glória daquele grande Deus. Mas se nós estamos aqui é por causa da bondade e da misericórdia de Deus que é muito grande sobre as nossas vidas. Um Deus que olha para nós com um olhar de misericórdia. Um Deus que olhou para a minha vida, que olhou para a sua vida com um olhar de misericórdia. E te chamou, te escolheu para que hoje você estivesse aqui nessa noite. Um Deus que te restaurou, que te purificou com o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, para que você estivesse aqui hoje, nessa noite. Assim como ele toca sobre a vida do profeta Isaías com aquela paz, assim também ele fez conosco, restaurando, transformando a nossa vida, para que nós viéssemos a ter esperança. Aleluia. Para que nós não viéssemos a perecer. Não sei qual é a tua preocupação, a qual você entrou com ela aqui nessa noite. Mas o Deus que está no seu alto e sublime trono, Ele cuida da tua vida, Ele cuida da tua casa, Ele cuida do teu filho, da tua filha, do teu esposo, da tua esposa. A terra cai. O rei Uzias havia falhado. O rei Uzias havia morrido. Mas no alto e sublime trono estava o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Rei eterno,
rei que não conhece pecado, o rei eterno que não morre, o rei que se